Então, diante disso, eu quero colocar aqui uma discussão, um questionamento polêmico sobre o que é mais arriscado, você investir em ações ou investir em renda fixa. Fala, eu sou o Guilherme do Esta Fortuna e recentemente eu fiz alguns vídeos sobre problemas que aconteceram nos investimentos em renda fixa aqui no Brasil. Um deles sobre a queda da rentabilidade dos fundos referenciados DI de crédito privado com alta liquidez. Mais recentemente, um problema ainda mais grave, que é o calote das debêntures da Rodovias do Tietê. Então, diante disso, eu quero colocar aqui uma discussão, um questionamento polêmico sobre o que é mais arriscado, você investir em ações ou investir em renda fixa. Se você gostou dessa ideia, dá o like no vídeo, se inscreve no canal e vamos lá. Bom, em primeiro lugar, é importante dizer que é pouco compreendido o que de fato significa risco. A maioria das pessoas tendem a entender risco como a previsibilidade dos retornos. E eu diria que isso é um vício bem brasileiro, até por conta do nosso histórico aqui de juros muito altos. As pessoas têm essa tendência, têm esse costume, melhor falando, de colocar o seu dinheiro na renda fixa, esperar e aquilo vai render sempre e tal. E é previsível, é seguro, é garantido, as pessoas gostam disso. Então elas olham lá os gráficos dos retornos de ações e de renda fixa e vê que renda fixa é aquela linha reta ali e tal, tranquila, sem muito estresse, e o gráfico de ações oscila bastante, e elas de cara falam, tá vendo? Ações é mais arriscado do que renda fixa. Mas a coisa não é bem assim. Em primeiro lugar, é importante entender que os preços dos títulos de renda fixa também podem ter bastante oscilação quando a gente está falando de títulos pré-fixados ou indexados à inflação. Em alguns momentos já aconteceu isso, alguns anos atrás, de esse tipo de título ter uma volatilidade nos seus preços no mercado até maior do que no mercado de ações, do que algumas ações. Eu não vou entrar muito aqui em como que isso funciona, você pode entender isso muito bem num vídeo que eu fiz há 3 anos atrás, que eu vou colocar o card aqui em cima para você assistir. O título do vídeo é O Principal Erro ao Investir em Tesouro Direto. Então lá eu explico esse mecanismo de como que o preço de alguns títulos podem oscilar muito no mercado. Mas até aqui a gente está falando só do risco de mercado, ou seja, do risco de oscilação de preço. O fato é que, principalmente se tratando de títulos de renda fixa, existem outros riscos ainda mais importantes. Mesmo que o título seja pós-fixado, ou seja, o preço dele não oscila tanto quanto um pré-fixado ou indexado, né, porque ele tende a acompanhar um índice, por exemplo, ele rende um percentual do CDI e tal. Os riscos que podem afetar esses títulos são, por exemplo, o risco de liquidez e o risco de crédito, como a gente viu recentemente. O caso que afetou, por exemplo, os fundos de crédito privado referenciado DI foram o risco de liquidez. Os gestores tiveram que vender muitos títulos num volume muito alto, muito acima do que é o normal de ser negociado no mercado secundário diariamente. Isso acaba pressionando os títulos, o preço dos títulos para baixo, e isso acontece justamente porque não tem liquidez suficiente para todo mundo sair. Todo mundo quer sair e a porta é estreita, né? Aquela velha história. E o risco de crédito aconteceu no caso das debêntures da Rodovias do Tietê, que é quando o cara simplesmente não tem dinheiro para pagar todo mundo ou para pagar aquilo que foi pré-acordado. Agora, para começar essa discussão, para a gente entender melhor o que é mais ou menos arriscado, ações ou renda fixa, um conceito que é interessante de se trazer aqui, que eu já falei nesse canal aqui em outros vídeos. Acho que a primeira vez que eu falei disso foi no vídeo que eu gravei com o Luiz Fernando Roxo, que são os conceitos do livro Antifrágil do Nassim Taleb. E eu vou explicar isso aqui de uma forma um pouco mais detalhada, né? Então, o que é o antifrágil? O que é uma coisa antifrágil? Em primeiro lugar, todo mundo sabe o que é frágil. Isso já é conhecido pela humanidade, coisas que são frágeis, né? Então, por exemplo, um copo de vidro, né, uma taça de cristal, por exemplo, ela é frágil. Uma coisa frágil, segundo o conceito do Taleb, é algo que, se aquilo receber um choque, ela não consegue voltar para o seu estado original. Então, por exemplo, uma taça de cristal, se você tacar ela no chão, você pode até tentar depois colar com um super bonder, mas nunca vai ser exatamente igual a como ela era antes. Então, é frágil. Só que até então a humanidade considerava como o oposto de frágil o robusto ou o resiliente. Por exemplo, uma pedra. Uma pedra, ela é forte, ela é robusta. Se você jogar ela no chão, não acontece absolutamente nada com ela. Então, o robusto é aquilo que também, segundo o Taleb,
não tem nenhuma alteração diante de um choque. Só que na verdade o que o Taleb trouxe de novo nesse conceito é que o oposto de frágil não é o robusto, o oposto da taça não é a pedra. O oposto de frágil, na verdade, é antifrágil. Se o frágil é aquilo que, diante de um choque, não consegue voltar para o seu estado original, ou seja, como se diz, vai à ruína, né? Já era, acabou. Então, o oposto de frágil é o antifrágil, que é aquilo que, diante de um choque, fica melhor do que o seu estado original. O frágil, diante de um choque, fica pior do que o seu estado original. O robusto, diante de um choque, ele é neutro com relação ao seu estado original, ele fica exatamente igual. E o antifrágil é aquilo que fica melhor do que depois de um choque do que o seu estado original. E o Taleb dá o exemplo da Hidra, da mitologia grega, que tem várias cabeças, mas não adianta você cortar uma cabeça porque vai nascer mais cabeças, vai nascer duas no lugar daquela que você cortou. Então a Hidra fica cada vez mais forte quanto mais ela é atacada. Agora, matematicamente, o frágil seria -1, o robusto seria 0 e o antifrágil seria +1. Ou, olhando para esses gráficos que eu vou colocar na tela agora, o primeiro gráfico é o gráfico do frágil, ou seja, o gráfico do frágil ele tem um formato côncavo. No eixo vertical ele mostra os ganhos e perdas, e no eixo horizontal seria o choque, né, ao longo do tempo, um determinado choque que aquilo que é frágil sofreu. Então, matematicamente, até para daqui a pouco a gente já voltar para o mundo dos investimentos, o que é frágil é aquilo que, quando tem um ganho, esse ganho é limitado. Você vê por esse gráfico que o ganho ele é limitado. E quando tem um choque, a sua perda é ilimitada. A linha tende a infinito, né? Então, o ganho é limitado e a perda é ilimitada. Agora, nesse outro gráfico, você vê uma situação convexa. O que é uma situação convexa? Que quando você perde um pouquinho, a perda é limitada e o ganho é ilimitado. Então, para você saber se uma situação qualquer na sua vida, ou isso é até bom para tomar decisão, se um determinado investimento ele é frágil ou antifrágil, ou pode ser que também que um investimento ele esteja num momento mais frágil ou mais antifrágil, você deve se perguntar, será que esse investimento, quando eu ganho pouco ou eu tenho ganhos ilimitados? E quando eu perco, eu tenho uma perda que eu conheço, é uma perda limitada ou a minha perda é ilimitada? Então o Luiz Fernando Roxo, que eu gravei o vídeo, ele gosta até de falar o seguinte: aquilo que é frágil é o que você ganha de canequinha e perde de balde, e aquilo que é antifrágil é o que você perde de canequinha, mas quando ganha, ganha de balde. Os seus ganhos compensam as pequenas perdas que você eventualmente teve. Então, diante desse conceito, a gente comparando ações e renda fixa, qual que é frágil, qual que é mais frágil, qual que é mais antifrágil? Em primeiro lugar, é óbvio que existem casos e casos, vão ter títulos de renda fixa mais frágeis, mais antifrágeis em determinados momentos, dependendo de quanto está a taxa de juros, de qual é o atual ciclo de juros. Vão ter ações mais frágeis ou mais antifrágeis, dependendo, por exemplo, do nível de endividamento da empresa, né? Então tudo isso importa, mas comparando as categorias, né? Ações e renda fixa, principalmente aquele título de renda fixa, considerando a rentabilidade até o vencimento e etc. Então a renda fixa em geral, tá? Em geral, aqui eu tô falando, você tem o conhecimento de qual é o seu retorno, pelo menos a fórmula do retorno. Você sabe, diante de um determinado cenário, quanto que você vai ganhar até o vencimento, né? Um título de renda fixa tende a ser do tipo em que você ganha de canequinha, mas quando perde, quando tem um choque, como é o que aconteceu com rodovias do Tietê, a gente não sabe ainda o desenrolar dessa história, mas é uma situação de calote, então você ganha de canequinha, mas quando perde, perde de balde. Pode te levar à ruína naquela aplicação. E no caso das ações, você não conhece o retorno, você não tem como prever dentro de um certo período qual que vai ser o retorno de investimento em ações. Essa situação, investimento em ações, se assemelha mais a uma aplicação antifrágil, um investimento convexo, em que quando você perde de canequinha, quando você ganha, ganha de balde. Ou seja, a rentabilidade das ações é ilimitada. É óbvio que, como eu falei, isso depende muito do tipo de ação, depende muito do tipo de título de renda fixa, depende de uma série de fatores, depende do momento da economia, mas esse é só um começo de uma reflexão que eu estou colocando aqui para você começar a se perguntar, pô, será que então renda fixa é uma coisa tão segura assim? Porque o fato é que com aquela baixa volatilidade nos retornos, ela esconde outros problemas, né? As pessoas olham somente para esse risco
e esquecem, como a gente já falou, do risco de liquidez e principalmente do risco de crédito. Então, como todo investimento em renda fixa deve ser feito de forma estratégica. Não é só você colocando o seu dinheiro lá e largando e esquecendo, como as pessoas faziam antes, porque os juros eram muito altos e tinha uma certa sensação de garantia e segurança e etc. Só que as coisas mudaram, os juros caíram e o cenário não é exatamente o mesmo como era antes. Investimento em renda fixa deve ser feito de uma forma estratégica. Se você quer constituir, por exemplo, uma reserva de emergência, você pode sim investir em renda fixa pós-fixada. Se os juros estão muito altos, você acredita que vai cair, você pode fazer um investimento de renda fixa pré-fixado, indexado à inflação. Se você vai fazer um investimento para um objetivo que você tem a curto prazo, você vai fazer uma viagem ou comprar uma casa daqui a 1 ou 2 anos, então sim, você também deve pensar em investir em renda fixa para você ter uma certa previsibilidade maior nos retornos, pelo menos num período curto de tempo, né? Lembra? Renda fixa investido para longo prazo tem mais risco do que investido para curto prazo, pelo menos teoricamente. Então são essas algumas considerações que você precisa ter, e eu arrisco até dizer que, inclusive essa é a minha opinião, tá? Que você investir para longo prazo em ações muitas vezes é até mais conservador, tá? E eu tô falando aqui de longo prazo, beleza? E aproveitando que a gente tá falando sobre isso, se você não conhece o Luiz Barsi, ele é um dos maiores investidores pessoa física do Brasil e tem um treinamento, né? Um treinamento dele, com carimbo dele, que o nome do treinamento é Jeito Barsi de Investir. Então, se você quer entender como é que funciona esse treinamento, para aprender como que esse cara que saiu do nada chegou a ser um dos maiores investidores da Bolsa através exclusivamente de investimentos em ações, então clica no primeiro link da descrição para você ter mais informações sobre esse treinamento Jeito Barsi de Investir. Então, se você gostou desse vídeo e acredita que ele pode ajudar outras pessoas, então curte, compartilha com seus amigos e familiares. E também, se você ainda não for inscrito, se inscreve no meu canal e assiste esses outros vídeos aqui que eu tô te recomendando, fechado? Então até o próximo vídeo. Valeu!